Na introdução de seu paper The Rise of the World Constitutionalism, o professor Bruce Ackerman propõe ao leitor um exercício de abstração. Retroceder à década de 1930 e intuir quais eram as perspectivas do constitucionalismo àquela época. Os prognósticos pareceriam frustrantes. No período crítico entre as duas grandes guerras mundiais, as crises econômica e política que se alastravam pelo Ocidente geraram um descolamento sem precedentes entre as aspirações sociais e o poder das constituições então vigentes de regulação efetiva do processo político. Esse quadro se consubstanciou em vigoroso déficit de legitimidade constitucional em diversos países, dando aso inclusive aos regimes de exceção que floresceram na Europa anos depois. Curiosamente, e na linha contrária à regra geral, a Inglaterra, um Estado sem Constituição escrita, gozava de uma democracia pujante, calcada em princípios institucionais historicamente consolidados. Destarte, a fé nas Constituições escritas, seja na Europa continental, seja nas Américas, encontrava-se em xeque. O constitucionalismo, nos moldes surgidos das revoluções francesa e americana, parecia uma experiência sem bons prognósticos em longo prazo. Volver o olhar aos dias atuais conduz a uma perplexidade. O constitucionalismo não apenas se reinventou após a Segunda Guerra Mundial, fortalecendo-se nos países já tradicionalmente adotantes de cartas escritas, como também fincou raízes em novas áreas, como na África pós-colonial, nos países asiáticos e na Europa pós-socialista. Constituições escritas que veiculam um pacote formado por rule of law, direitos fundamentais e jurisdição constitucional são uma realidade em todos os continentes. Por sua vez, as cortes constitucionais tornaram-se players poderosos, cuja atuação diretamente repercute no núcleo das questões políticas, econômicas e sociais das democracias, tenham elas quaisquer matizes ideológicos, liberais ou sociais, conservadoras ou progressistas. A doutrina recorrentemente fala em constitucionalismo global e diálogo entre cortes supremas. Por seu turno, o direito comparado recrudesceu e se tornou disciplina importante nas grades curriculares das universidades. Interessante a provocação de Ackerman, voltar a 1930 e imaginar quais as perspectivas do constitucionalismo naquela época. Porque hoje, quando nós olhamos o direito constitucional e a centralidade que o constitucionalismo atingiu no discurso jurídico e político, não apenas na América Latina, no Brasil, mas nos 4 cantos do globo, nós chegamos a imaginar essa ideia como um truísmo. E ao sermos provocados a imaginar o contexto político, econômico, social de 1930 completamente diferente do que vivemos hoje, nós alcançamos essa perplexidade de que um estudante ou um cidadão naquela época não tinha a mesma fé nas constituições escritas que nós não temos hoje. Mas importante para isso é que nesse colóquio e nos colóquios seguintes, nós nos questionemos 2 pontos. O primeiro ponto é qual realmente era o contexto que existia no mundo naquela época e o que justificava esse déficit de legitimidade constitucional que o Ackerman falava. E o segundo ponto é quais foram os elementos jurídicos, políticos e econômicos que determinaram uma completa reviravolta do constitucionalismo e do direito constitucional nas décadas subsequentes para atingirmos essa centralidade atual. Vamos começar hoje com essa primeira questão. Como é que estava o mundo em 1930? É importante contextualizar um dos cenários mais importantes da época, a Europa. Ela estava completamente destruída no pós-Primeira Guerra. Com o Tratado de Versalhes, acordo que pôs fim ao conflito e estabeleceu Inglaterra e França como os países vitoriosos, a Alemanha foi afundada numa profunda crise econômica e social. O revanchismo francês fez com que as sanções impostas colocassem o país mais desenvolvido da Europa na época em uma completa crise econômica. Nesse período, foi estabelecida uma república que trouxe com ela a Constituição de Weimar, organizada em 2 blocos.
uma de organização do Estado e outro de garantias de direitos fundamentais e sociais. Direitos sociais esses que foram uma novidade na época e delimitaram a democracia social como conhecemos hoje. Entretanto, esses direitos não conseguiram ser concretizados. A população sofria com as sanções econômicas e qualquer esperança de recuperação foi enterrada com a crise de 29 da Bolsa de Nova York. A situação calamitosa de uma população faminta e desempregada fez com que discursos totalitários aparecessem e grupos extremistas ganhassem espaço político, como podemos observar com a chegada dos nazistas ao poder. Esse fenômeno também aconteceu na Itália com a chegada ao poder de Mussolini. Eles utilizaram na Alemanha o artifício constitucional como um mero instrumento adstrito à conveniência, mostrando a falência da Constituição de Weimar. Entretanto, nesse período de grandes crises, havia uma luz no fim do túnel. A Inglaterra, que mesmo não tendo uma Constituição escrita, se mostrava uma defensora dos direitos fundamentais. É importante salientar que o nazismo tanto não se importava com a Constituição de Weimar que ela sequer foi revogada durante esse regime. Exatamente. Houve algumas modificações para a instalação de novas regras totalitárias naquele regime, mas a Constituição permaneceu em vigor com algumas de suas normas completamente negligenciadas pelo regime de Hitler. Interessante notar também como os Estados Unidos estavam nesse período. E é importante notar de forma a ter em vista a perspectiva econômica desse país. O crash da Bolsa de Nova York em 1929, ele deu-se em meio a um período de prosperidade e desenvolvimento econômico do país. De modo que, para entender esse fenômeno histórico, é preciso antes se dar um passo para trás. Durante a Primeira Guerra Mundial e após o seu fim, os Estados Unidos manteve profícuas relações econômicas com as potências europeias envolvidas que estavam devastadas pela guerra que tinham passado. Nesse sentido, o presidente Calvin Coolidge afirmou que a sociedade norte-americana poderia olhar o presente com satisfação e o futuro com otimismo. No entanto, essa euforia econômica e essa vanglorização do American Way of Life foram justamente alguns fatores que causaram e que culminaram na Grande Depressão. O boom da Bolsa de Nova York não poderia durar para sempre. Isso porque se pautava em uma estrutura bancária e financeira especulativa e uma política monetária expansionista. Nesse sentido, o capital americano se tornou tão fictício que chegou-se ao fatídico dia da Black Thursday, a Quinta-feira Negra, que causou pânico nos prédios de Wall Street e, posteriormente, empresas fecharam, bancos faliram e pessoas ficaram desempregadas. No entanto, se engana quem acha que essa crise se repercutiu apenas nos Estados Unidos. Em verdade, ela reverberou para o mundo inteiro. Na Europa, por exemplo, tivemos graves retrocessos econômicos nas áreas de produção industrial, por exemplo. Já na América Latina, que tinha os Estados Unidos como seu grande importador das matérias-primas que ali eram extraídas, perdeu muito da sua atividade econômica. E, mais importante ainda desse período, eu acredito que foi o seu legado. Esse período de Grande Depressão abriu margem para um governo posterior que trouxe planos de política econômica e social, buscando não só reformar, mas reestruturar as bases econômicas e sociais dos Estados Unidos. Este plano ficou conhecido como o New Deal, capitaneado pelo presidente FDR, Franklin Delano Roosevelt. E, por fim, como estamos interessados no direito constitucional, este período do New Deal foi muito importante para a Suprema Corte norte-americana, de modo que a presença do presidente pautou a posterior atuação da Corte. No começo do seu mandato, a Suprema Corte norte-americana, que vivia ainda o que se chamava de Lochner Era, era muito contrária a qualquer tipo de intervenção estatal na atividade econômica, que tinha uma postura mais liberal. No entanto, em 1937, o presidente FDR propôs o que posteriormente se chamou de Court Packing Plan.
Court packing significa, na tradução em português, empacotamento constitucional. Ou seja, o presidente tentou aumentar o número de juízes para que ele pudesse pôr dentro da corte mais justices que tivessem posições favoráveis ao governo que ali ocupava. De modo que o caso paradigmático dessa época foi o West Coast Hotel v. Paris, que acabou por encerrar essa dita Lochner Era. Na África, muito do que já foi dito acerca da Europa e dos Estados Unidos também se aplica. Não só o contexto era o mesmo, o crash da Bolsa de Nova York, mas também havia uma dominação política dos países europeus de boa parte do território africano. Algumas das poucas nações independentes tinham constituição, como a Etiópia, que é um caso bastante peculiar. Ela prescrevia um rol de direitos fundamentais, porém, nesse mesmo rol, no último artigo do capítulo, afirmava que nenhum deles poderia ser obstáculo para o exercício do poder do imperador, sobretudo em situações caóticas, em situações econômicas e de crise, né? Outro país independente era a Libéria, que, ao contrário da Etiópia, tinha a Constituição nos moldes do constitucionalismo norte-americano, em que havia uma separação tripartite de poderes, havia uma Suprema Corte, só que na prática também era um país que lutava com as dificuldades econômicas da época e também com alguns conflitos, sobretudo com relação à população ligada à cultura afro-americana e também a população com a população nativa, né, que morava já na África, nas tribos que já ocupavam aquele território. O cenário latino-americano também não é muito promissor. Desde as independências da América Espanhola e da América Portuguesa, foram adotadas constituições escritas semelhantes à norte-americana. Todavia, isso não aconteceu na prática constitucional como promessa de garantia dos cidadãos. O que havia, na verdade, é um embate entre o executivo e o legislativo, sendo que o primeiro era comandado por muitos presidentes com feições autoritárias, que quando excediam seus poderes, não raro decretavam estado de sítio e suspendiam as garantias constitucionais, enquanto que o legislativo, quando ele tinha mais poder na vez, ele se aliava aos militares e fazia golpes militares. A situação ela vai mudar aos poucos, quando na década de 30, por causa da queda das exportações, adota-se um modelo de substituição de exportações na Argentina, no México e no Brasil principalmente. Nesse cenário surge uma nova classe política, que é a classe dos políticos populistas, que nós podemos ver na década de 40 com Perón na Argentina e na década de 30 com Vargas aqui no Brasil. O Brasil, por exemplo, vê uma situação constitucional muito representativa do panorama político da América Latina, sendo que na sua República Velha, de 1889 até 1930, viveu sobre aproximadamente 2.400 dias em estado de sítio, e logo após, durante o governo varguista, nos primeiros anos, este governou por meio de decretos, os quais não estavam submetidos à Constituição, nem controlados pelo Judiciário. Posteriormente, este governou por meio de estado de guerra, até que foi cristalizado seu poder, sua autoridade, na Constituição de 37, que ao invés de limitar os poderes do Estado, na verdade os constituía e positivava. Essa situação oligárquica se concretiza muito pelo que nós nos acostumamos a chamar de coronelismo no Brasil e de caudilismo nos outros países hispânicos, né, que operou sobre bases relativamente parecidas. Um outro ponto que não pode ser esquecido é a taxa de analfabetismo e de população rural que existia não apenas no Brasil, mas na América Hispânica nesse período. Se você questionasse a um brasileiro médio os termos da Constituição durante esse período, não tem dúvidas de que grande parte da população, muito analfabeta, sequer saberia explicar que existia um documento, uma carta política denominada Constituição, muito menos conseguiria explicar os termos dessas normas. O que por si só, independentemente desse descolamento entre a capacidade normativa da Constituição e o exercício do poder político, já demonstra um déficit de legitimidade constitucional. Na Ásia, embora a situação cultural e histórica fosse bastante distinta da América Latina e do resto dos continentes que já foram tratados, a situação fática também não era muito diferente em relação ao constitucionalismo. Na China, por exemplo, havia um governo constitucionalmente estabelecido, liderado pelo Kuomintang, partido.
Contudo, esse partido e esse governo enfrentavam sérias dificuldades para conseguir se estabelecer de forma forte no país como um todo. Haviam diversos líderes militares em localidades ao redor do território chinês e além disso, ainda havia também uma forte resistência das forças comunistas lideradas por Mao Tse-tung, que resistiam à tentativa de consolidação do poder constitucional estabelecido do Partido Kuomintang. Além disso, a tentativa do partido de extinguir as forças comunistas lideradas por Mao Tse-tung geraram o efeito oposto. A marcha comunista pelo interior do país acabou angariando apoio social da população mais pobre na China, que acabou se levantando com o passar do tempo contra o governo constitucionalmente estabelecido. No Japão, a princípio, a aparência é de que a situação para o constitucionalismo era mais animadora. Havia uma Constituição estabelecida desde 1890 e a situação econômica não era tão alarmante. Havia certo crescimento. Acontece, contudo, que ao se analisar de forma mais profunda a realidade do país, percebe-se que esse constitucionalismo também não era tão forte assim. A situação econômica, embora fosse de crescimento, estava concentrada de forma extrema em uma pequena parcela da população. A população rural, por outro lado, passava por severa pobreza desde o início da crise de 29. Além disso, as Forças Armadas haviam passado por um incrível crescimento e fortalecimento nas décadas anteriores. Somando-se a isso, grande parte do contingente que constituía as Forças Armadas japonesas era formada pela população de origem rural japonesa, a mesma que sofria de forma mais severa com a crise de 29. A consequência disso é que havia uma forte pressão para que as Forças Armadas assumissem o poder cada vez de forma mais extensa no Japão e que se adotassem políticas totalitaristas e expansionistas. Por outro lado, no território onde hoje se encontram a Índia e o Paquistão, a situação também não era muito animadora. Os países estavam sob domínio inglês já há bastante tempo e, com a crise de 29, a situação econômica, principalmente das classes mais baixas, se deteriorou ainda mais. Isso levou ao aumento da frequência das revoltas pacifistas lideradas por Gandhi, mas que, contudo, não conseguiram alcançar o objetivo da independência indiana. Além disso, havia um forte sentimento de reticência da população muçulmana em relação a uma possível união entre a população hindu e muçulmana em um estado sólido e estabelecido. Portanto, na Ásia, pegando-se alguns exemplos, nós temos a China, em que havia uma constituição, mas que enfrentava grandes dificuldades para se estabelecer de forma concreta. O Japão, em que havia uma constituição, mas que sofria severas críticas da população e que estava ameaçada pelas Forças Armadas. E a Índia e o Paquistão, onde não havia nem ao menos uma constituição. Mas uma pergunta que nós não podemos esquecer é: nessa época nós já tínhamos as constituições de Weimar e a Constituição Mexicana, que, em termos bastante avançados, já previam direitos sociais. Como é que estava a regulação do processo político, pelo menos da Constituição mexicana? Compreender o constitucionalismo social, por sua vez, requer uma contextualização histórica. A Constituição Mexicana de 1917 teria sido o primeiro texto a abarcar direitos sociais. Ela resultou de uma ruptura com o regime ditatorial de Porfírio Díaz. Durante esse regime militar, o México vivenciou um processo de modernização econômica, com influxo de capital estrangeiro e a desarticulação da forma de produção agrícola. Em decorrência disso, ocorreram dois processos simultâneos. O primeiro seria o de aprofundamento das desigualdades econômicas no campo e o segundo, a redução do poder das elites econômicas locais.
Ou seja, o clamor por uma revolução não se dava apenas nas camadas populacionais marginalizadas, mas também abarcava a necessidade dos grandes produtores de retomar o controle sobre as atividades produtivas. As elites econômicas e os exércitos camponeses congregam-se até o momento em que é deposto o líder militar, Porfírio Dias, e em seguida inicia-se um impasse. Manter as bases econômicas anteriores, deslocando o comando para os latifundiários vencedores, que nós vamos ver, foi a opção que triunfou, ou promover uma reforma agrária mais radical. Então, do contexto, intui-se que o que venceu foi essa prevalência das elites, conforme o professor já colocou, de caudilistas. No entanto, as lutas camponesas não poderiam ser esquecidas, totalmente negligenciadas. E é isso que vai caracterizar a primeira consolidação de direitos sociais, uma demanda top-bottom de contenção dos movimentos camponeses, quase como uma espécie de acordo para desmobilizar o ímpeto revolucionário. Prova disso é que uma das questões mais controversas no Congresso Constituinte do México foi o direito à greve, que enfrentou forte resistência e, ao fim e ao cabo, acabou sendo positivado. Segundo Ackerman, que é o nosso autor do colóquio de hoje, a década posterior à promulgação da Constituição de 1917 foi marcada por estratégias antidemocráticas do PRI, o Partido Revolucionário da Revolução Institucionalizada, e, nesse sentido, a canalização e a cristalização de conquistas sociais foi acompanhada de uma hegemonia partidária. Eu acredito que nós temos hoje o compromisso de não idealizar esse surgimento do constitucionalismo social. Eu entendo que o caso mexicano é um convite para pensarmos em como é penosa a implantação de direitos sociais sem que eles sejam acompanhados de uma organização de poder que comporte mecanismos de participação e adjudicação de direitos. Em contrapartida, é inegável que isso tem um capital simbólico que acabou influenciando outros países. Então, na Alemanha, a Constituição de Weimar, como já foi falado pela Pamela, ela apresenta uma maior sistematização do reconhecimento textual dos direitos sociais. Todavia, é ainda possível vislumbrar uma manutenção dessa abordagem que vai colocar os direitos sociais como meros objetivos políticos. O que é interessante notar é a inovação do texto ao prever o princípio da garantia constitucional. A promessa, e aí é uma projeção para o futuro, de que haveria uma instância institucional de proteção. Todavia, essa garantia é colocada de forma assistemática, o que leva à polêmica entre Kelsen e Schmitt. Então, não vou entrar nesse mérito da discussão doutrinária, mas eu me valho dessa discordância para demonstrar como que a sistematização de um rol de direitos pode não ser acompanhada pela delimitação das competências da Corte Constitucional. Então, sistematizando, eu acredito que o traço comum entre a Constituição mexicana e alemã, que são separados por um lapso temporal de apenas 2 anos, é a dificuldade de operacionalização desses direitos sociais sem o devido respaldo institucional. Em ambos os contextos, vê-se que a superação do paradigma liberal ela vai primeiro acontecer num plano retórico para décadas depois iniciar esse movimento para a implementação. Nesse sentido, a concessão de direitos de cima para baixo, como promessas, sem as devidas contrapartidas, na forma de organização do poder, era, e na minha opinião continua a ser, uma razão para que os direitos sociais careçam de normatividade. É interessante essa questão da efetivação dos direitos sociais, que precisa de um respaldo institucional, Sofia, pois é exatamente isso que o professor Gargarella afirma quando ele diz que é preciso que hajam mudanças na sala de máquinas da Constituição, ou seja, a questão da separação de poderes e da delimitação de competências, porque realmente não adianta você aumentar o rol de direitos se você não encontra maneiras de efetivá-los. Eu confesso, Cláudio, que a tese do professor Gargarella foi a minha inspiração para tentar estabelecer a linha de raciocínio entre esses dois momentos, mas ao mesmo tempo eu acho um pouco perigoso trazer isso para o contexto alemão, que, como a Pamela falou, era um contexto diferente daquele que o Gargarella imaginou inicialmente, até mesmo por uma questão de se tratar de um país com uma história constitucional diferente. Interessante nós observarmos que, se partíssemos da premissa de que o constitucionalismo é um movimento de controle garantístico do poder político, e o objetivo dessas constituições escritas, ou ainda do constitucionalismo sem constituições escritas, é, de certa forma, disciplinar o processo político, ao fazermos essa análise em todas essas regiões, Estados Unidos, a Europa,
África, Sudeste Asiático, Ásia, América Latina, nós chegamos à conclusão de que em diversas regiões do globo o constitucionalismo não cumpriu o seu papel. E isso tem uma total relação de causalidade com a conclusão de que, inevitavelmente, tem-se então uma perda de fé e, obviamente, uma perda de normatividade, de autoridade e de legitimidade desse próprio constitucionalismo e das constituições escritas onde elas existiram. Agora, nós temos que nos questionar também onde estava a Judicial Review nesse momento. Porque, conforme o professor Daryl Levinson, da NYU, afirma, a Judicial Review tem sido um dos instrumentos principais de efetividade desse movimento de constitucionalismo. Nós geralmente não somos acostumados a fazer esse link da importância que tem a adjudicação de direitos para a produção de normatividade do texto constitucional, para a produção de autoridade do texto constitucional, da produção de legitimidade do texto constitucional. E é importante nós percebermos, com todas as críticas que se pode fazer à Judicial Review, em termos de legitimidade democrática dos juízes, em termos de violação de separação de poderes, mas vamos deixar essas críticas para as aulas seguintes. Vamos apenas partir hoje de uma premissa inevitável, de uma premissa, talvez uma premissa até realista, de que na nossa história a Judicial Review foi um elemento essencial acoplador para a normatividade das constituições. E se nós estamos discutindo aqui o constitucionalismo na década de 30, nós precisamos também discutir o constitucionalismo, aliás, a Judicial Review na década de 30. E como estava esse fenômeno nesse período? Nos Estados Unidos é interessante notar que houve um hiato muito grande entre o caso Marbury versus Madison, em que a Suprema Corte norte-americana avocou para si a competência de exercer Judicial Review, ou melhor, exercer o controle de constitucionalidade, e o efetivo exercício, o efetivo uso dessa competência. Nos casos Dred Scott, por exemplo, em 1857, e no caso Plessy versus Paxson, em 1896, a Corte foi claramente deferente às escolhas políticas do Legislativo. Inclusive, é digno de nota, nós percebemos que, neste primeiro caso, do caso Dred Scott, ele agravou ainda mais as tensões entre os estados do Sul e do Norte com relação à questão da escravidão, o que ocasionaria mais tarde, 7 anos depois, na Guerra Civil Norte-Americana. É interessante complementarmos que a Judicial Review já estava prevista nos federalistas desde a fundação do próprio Estado americano, mas apenas com o caso Madison, como vocês citaram, no início do século XIX, é que a Suprema Corte explicitou a possibilidade de realização dessa competência numa decisão judicial. Ainda assim, dessa decisão até mais ou menos um século e algumas décadas depois, a Suprema Corte adotou uma postura extremamente deferente. Em pouquíssimas ocasiões, exerceu efetivamente a Judicial Review para declarar a inconstitucionalidade de leis e atos normativos. O momento em que ela iniciou a ter uma atuação mais intensa foi a partir da Lochner Era, mas isso já no governo Roosevelt, ou seja, depois de 1930, já em meados da década de 30, mas ainda assim em casos mais pontuais relativos às políticas administrativas e econômicas do governo. Mas apenas com a Warren Court, em 1954, a Corte deslancha para realmente a adjudicação de direitos fundamentais em casos que ficaram marcados como casos fundacionais na jurisprudência norte-americana e que foram exemplos de jurisprudência de direito constitucional para o mundo inteiro e estudados e revisitados o tempo inteiro até hoje. Ou seja, se nós voltarmos à intuição de Ackerman, exatamente em 1930, nós teríamos a mesma visão da Suprema Corte como uma corte tímida no exercício da Judicial Review e uma corte talvez não tão interessada politicamente em adentrar os principais conflitos políticos e de direitos constitucionais vigentes naquele período. Se opondo ao modelo americano, e importantíssimo de se citar no Judicial Review, é o modelo austríaco. Ele estabeleceu, através da Constituição Federal da República, as cortes constitucionais como nós temos hoje, com um grande poder de revisão de leis e sua conformidade com a Constituição e a proteção de direitos fundamentais.
Esse modelo foi idealizado pelo Kelsen, que é o pai da Constituição austríaca e que estabeleceu a justiça constitucional como parte do poder judiciário. Esse modelo, como a do Ackermann, entrou em falência com os regimes totalitários de 1933 até 1945. É importante sempre salientar a relevância que o jurista Hans Kelsen teve neste modelo. Ele foi expoente, protagonista e ator central na formulação das bases constitucionais austríacas e também do Verfassungsgerichtshof, que é o Tribunal Constitucional Austríaco, do qual ele ainda teve um assento, ou seja, ele chegou a exercer a jurisdição constitucional por lá. Então, ele via a Constituição como elemento fundacional do Estado e que garantiria sua legitimidade e estabilidade, de modo que via na Corte Constitucional o guardião legítimo da Constituição, se opondo, como foi bem dito, a Schmitt, que via o Führer como o grande guardião da Constituição. Então, a partir de paulatinos conflitos entre o governo central, especialmente o Poder Executivo, e a Corte Constitucional, foi se dando gradualmente um enfraquecimento da independência dessa Corte e, com a chegada do autoritarismo político, de certa forma, a destruição do projeto constitucional de Kelsen, que posteriormente se exilou na Universidade de Berkeley, na Califórnia. No entanto, hoje em dia, ainda vemos muito do seu legado. No entanto, naquela época, como foi dito pelo professor Ackermann, houve uma certa falência do seu modelo. Uma última reflexão que nós precisamos fazer. Por que nós estamos falando tanto de economia, de política, de cultura política numa aula de direito constitucional? Esta é uma premissa teórica do nosso curso. O entendimento de que nós só vamos entender de forma profunda o direito constitucional se nós entendermos também a inter-relação que existe desse processo de disciplina do controle político e de disciplina do poder político a partir também de como os agentes e os personagens e os elementos contextuais, econômicos e políticos e sociais operam de forma muito interativa para, seja auxiliar, seja para contrabalancear, ou seja para obstaculizar o funcionamento normativo desse projeto de Constituição e desse projeto de constitucionalismo. Ou seja, o que nós vamos ver nesse colóquio e nos próximos seguintes é o entendimento de que não se entende como o constitucionalismo se opera sem entendermos também como os fatores de poder operam dentro de uma sociedade. Ou seja, se Ackermann muito bem fala que havia um déficit de legitimidade constitucional em 1930, nós não conseguimos extrair as relações de causalidade para explicar esse fenômeno apenas a partir do texto constitucional e apenas a partir da dogmática constitucional que estava ali estabelecida, mas certamente a partir de todos esses elementos históricos, políticos e econômicos que aqui nós declinamos. Obviamente, isso não quer dizer que o constitucionalismo e a Constituição vira uma mera carta de papel que não gera incentivos ou desincentivos ou que não tem normatividade sobre esse processo político, de forma alguma. Mas também entendermos que existe uma via de mão dupla, existe um feedback process que oferece sentido à Constituição e opera em relação a esse texto constitucional, assim como também a Constituição opera apresentando incentivos e desincentivos para essa cultura política. E justamente esse espiral de relações e de interações, de incentivos e desincentivos de um lado para o outro, define muito do que precisamos entender de como efetivamente funciona o constitucionalismo e como efetivamente se sucedem ou não se sucedem as constituições escritas. Nos próximos colóquios, nós vamos para a segunda parte da reflexão. Agora que discutimos a crise do constitucionalismo em 1930, nós vamos discutir os motivos políticos, sociais, jurídicos e econômicos que geraram uma reviravolta nas constituições escritas e no constitucionalismo nas décadas seguintes, gerando essa centralidade constitucional que nós vemos hoje nos 4 cantos do mundo. Fica com a gente! Pensar o futuro é tarefa arriscada.
O estudioso de 1930 jamais conseguiria imaginar a sequência de fatos políticos que influenciaram as bases do constitucionalismo global do século XXI. A ascendência e o colapso dos regimes nazista e fascista, a Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o desenvolvimento de instrumentos internacionais de cooperação e de articulação política, a Guerra Fria, a descolonização africana e asiática, o colapso do regime soviético, a militarização e a posterior redemocratização da América Latina, entre outros marcos relevantes. Essa narrativa histórica do século XX foi fundamental para catalisar 3 elementos que, uma vez justapostos, foram determinantes para o que a professora Vic Jackson, da Universidade de Harvard, chama de paradigma constitucional do engajamento comparativo. Primeiro, o apogeu do discurso da normatividade dos direitos humanos. Segundo, a influência central do constitucionalismo americano na formação das demais democracias liberais. E terceiro, a centralidade das cortes constitucionais no exercício da interpretação constitucional. Com cada vez mais frequência, cortes do mundo inteiro passaram a resolver casos sob o prisma do direito constitucional, emitindo decisões através de um vocabulário comum e recorrendo sem hesitações a importações e a exportações de ideias constitucionais. Nas próximas aulas, estudaremos cada um desses elementos, bem como visualizaremos como eles se encontram intimamente interligados.